Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje o tema é sobre este livro aqui. Eu vou fazer uma resenha desse livro aqui para mamães de primeira viagem, assim como eu. Bom, primeiramente, essa autora, Trace Hogg, ela é enfermeira britânica e ela atuou muitos anos. Ela teve uma experiência muito novinha no hospital e isso gerou nela vontade de estudar mais e ela aperfeiçoou nessa área. Atuou muitos anos e ela deixou esse livro e um rosinha. Eu não comprei o rosinha dizem que é mais completo, eu preferi comprar esse azul. Ele nada mais é do que um método de como você vai ter um norte para começar a criar os seus filhos. O ideal para você ler esse livro é quando você está grávida, antes de você ter seu bebê. Porque as dicas dela já começam assim, a partir do momento que você sai da maternidade e entra na sua casa. Você precisa apresentar a sua casa. Então você começa a mostrar, olha, esse é seu quarto, essa é sua cozinha. A premissa básica é, o seu bebê é uma pessoa. Ele não te responde, ele não te dá um feedback, mas ele é uma pessoa. Então você tem que tratar ele com respeito. Ela vai formando e vai assimilando tudo aquilo e vai sabendo que aquele espaço é um espaço de segurança dela. Porque a mãe dela tá ali, ela tá explicando tudo que tá acontecendo. Criança não gosta de surpresa. Para ficar mais fácil, ela insere uma rotina chamada EASY. EASY é um acrônimo, significa fácil, mas cada letrinha tem um significado. O E é o IT, o A é o activity, que é brincar, o S é o sleep, que é o dormir, e o Y é you, que é um tempo para você. Primeiro, ela vai comer, que é o mamar, ou a mamadeira. Depois de comer, ela vai brincar. É o tempo da criança, geralmente é uns 20 minutos, 30 minutos. Ela já fica entediada, no meu caso, ela já fica entediada, já quer fazer outra coisa. No caso de bebezinhos muito pequenininhos, às vezes até 5 minutos. Mas é importante que ela não durma no peito, para não condicionar o seu peito ou a mamadeira ao sono. Então existe a hora de comer, existe a hora de brincar. Depois de brincar, que é a atividade da criança, ela vai dormir. Enquanto ela dorme, aí entra o you, que é o tempo para você. Vai assimilando, não, ela dorme tanto tempo, então eu tenho tempo para poder fazer isso. Ela não é a favor da mãe ficar o tempo inteiro por conta do bebê. Não é a favor da mãe, enquanto o bebê tá dormindo, a mãe ficar fazendo um monte de coisa. Então a mãe precisa descansar para poder ter mais ânimo para ficar com a criança, para poder estimular a criança. Precisa mais é de afeto. Depois vem a comida. Outra coisa que ela apontou no livro, ela diferencia os tipos de bebê em 5 tipos. 5 tipologias, na verdade. E aí ela pede para a mãe fazer o teste e o pai fazer o teste, separadamente, para ver se os dois estão conhecendo ou se entra num acordo sobre como é o nosso bebê, que é a respeito da personalidade mesmo da criança. Dentro desses 5 tipos entra o tipo anjo, o tipo livro-texto, o tipo sensível, o tipo enérgico e o tipo irritável. Bom, a minha Esther deu livro-texto. O Dalton fez o teste e a minha Esther deu livro-texto. O que consiste ser o livro-texto? O bebê livro-texto, ele é extremamente certinho no sentido assim. Se os livros falam que em torno de 6 meses a criança vai sentar, ela vai sentar com 6 meses. Se em torno de 8 meses ela começa a falar, ela vai falar com 8 meses. É um bebê que murmura muito, ele é exigente, exige da mãe. É um bebê que se adapta muito facilmente às rotinas. Desde pequenininha a gente aplica a rotina da Esther e ela segue certinho. Então, se ela está acostumada a acordar 6 horas da manhã, ela vai continuar acordando 6 horas da manhã. Porque a gente aplicou essa rotina. Só que não foram 7 dias, como indica no livro. No meu caso, algumas coisas foram 7 dias, algumas coisas foram 30 dias. Mas vamos aos outros tipos de bebê. O bebê anjo, ele é um bebê muito doce, sorridente, ele consegue brincar sozinho, não tem muita exigência para com a mãe, ele adormece sozinho, você coloca ele no berço, ele dorme sozinho, que ele não se assusta com ambientes novos, raramente assusta com pessoas novas. Então ele é um bebê sonho de todas as mães. E a minha irmã foi agraciada com uma bebê assim. A Alice, filha dela, é exatamente assim. Ela é muito tranquila pra tudo. No acidente ela não chora. Se ela tiver alguma gripezinha, ela não chora, sabe? Ela é uma bebê que vive sorrindo. O bebê sensível é uma bebê que se assusta muito facilmente com mudança de ambiente, pessoas estranhas. Ela chora sem motivo aparente. No livro ela cita 2 motivos possíveis do choro da criança. É um pouco mais difícil de entrar na rotina, essa rotina estruturada. O bebê enérgico é o 4º tipo do bebê. É um bebê mais nervoso, um bebê que grita, que chora,
que sente muito o ambiente externo, que se não for atendido, ele chora também, ele grita. E tem uma vantagem, é um bebê que geralmente ele é muito precoce. Então ele consegue andar mais cedo, ele consegue falar mais cedo, ele conquista as coisas mais cedo, os marcos de desenvolvimento, que no caso a minha Esther tem no tempo certinho, esse bebê ele tem precocemente. É um bebê muito mais ativo. O quinto e último tipo de bebê é o irritável. Esse bebê, ele é o mais difícil de todos. Ele chora por tudo, ele grita por tudo, ele não gosta de trocar de roupa, ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de comer, ele não gosta de nada. Só que a dica que ela dá é que não pode ser levado pro lado pessoal. Não é contra você. Ele é assim, ele tá se adaptando a esta terra, vamos falar assim, né? Porque ele tava no útero, saiu e aí ele tá se adaptando. E aí, para cada tipo desses bebês, ela dá várias dicas. Então ela consegue mostrar como acalmar esse bebê, como estimular esse bebê. Então assim, todos esses 5 bebês existem uma saída. E você precisa perceber que tipo é o seu bebê, qual que é a tipologia principal, pelo menos, do seu bebê, para que assim você consiga perceber. Coisas pro choro. Ela não indica pegar a criança, o bebê de cara. Então você tem que ouvir e tem que entender o tipo do choro. Então ela descreve também no livro qual que é o tipo desse choro e você tem que começar a entender. Ah, esse aqui é fome. Ah, esse aqui é cansaço. Ah, acho que ela tá com fralda suja. E aí, à medida que vai passando os dias, você começa a perceber quem é a sua criança. Bom, pontos de dificuldade para mim a respeito dessa rotina. Primeiro, no caso da minha Esther, ela entra muito fácil na rotina. Qual que foi o problema? 6, 8 horas da noite, ela dorme. E ela fica muito chata nesse período. Então, nós estamos mais ativos na vida social. Por exemplo, a gente vai pra igreja no culto à noite. Ela não aceita dormir no carrinho. Ela não aceita dormir no nosso colo. Ela quer dormir no berço dela. Então, fica mais problemático, né? Como eu disse anteriormente, segundo a autora, é em torno de 7 dias para entrar na rotina. Mas eu disse que teve coisas que eu entrei com 20, com 30 dias. Então, assim, cada caso é um caso, mas o bebê acaba entrando nessa rotina mesmo. E outro ponto que ela recomenda e que foi ponto de dificuldade pra mim é: a criança dorme, a mãe dorme. Então, pra mim foi muito difícil, porque eu trabalho, eu tive 2 semanas só de resguardo, eu não parei de trabalhar. Nesse período que ela dorme, eu vou fazer as minhas coisas. Então eu tenho a casa pra cuidar. Complicado, né? Mas eu entendo o ponto dela, de que eu preciso estar descansada para dar o meu melhor para minha filha. Eu preciso trabalhar isso. Eu sei que eu preciso. E por que eu recomendo este livro aqui? Será que tá focando? Oi, gente. Eu não consegui terminar o vídeo e eu queria concluir. Por que eu recomendo esse livro? Pra gente foi muito bom, serviu muito, porque ajudou a gente a fazer uma rotina estruturada pra Esther. A gente sabe do horário dela dormir, a gente sabe do horário dela acordar, a gente sabe do horário dela comer. Com isso a gente conseguiu estabelecer horário de visitas, horário que não dá pra visitar, horário de sair, horário de fazer alguma programação. Tem algumas coisas, alguns pontos que a gente precisa adaptar ainda, mas a maioria deles, digamos que 80, 90% da rotina estruturada dela nos ajudou muito. E o que significa isso também? Se ela sair dessa rotina, a gente sabe que alguma coisa não tá bem. Então, ou ela tá estressada, ou ela às vezes tá com a fraldinha suja, ou às vezes ela pode estar com uma gripezinha, uma dorzinha. Então a gente conseguiu estabelecer, porque ela é assim geralmente. Nenhum bebê é assim todos os dias. Sim, na maioria do tempo acaba tendo essa rotina. Então isso foi muito bom pra gente. De novo, eu repito, toda rotina ela deve ser adaptada. Então, não é uma coisa fixa, não é uma coisa rígida e ela precisa ser adaptada. Você precisa conhecer seu filho, tentar colocar essa, eu chamo de sabedoria do livro, dentro da sua casa, porque isso ajuda realmente muito. Vocês encontram esse livro também, se vocês não puderem comprar, em PDF mesmo, na internet. Vou colocar o link aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, inscreva no meu canal e coloque os comentários com dicas. É isso. Beijos, exo, Didi. Entenderam a referência? Beijo!